Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vai todo ar. Gente, eu tô meio nervoso. Você pode ver, a gente fez uma mudança pequena de layout essa semana. Essa semana a gente vai fazer um programa especial sobre o UFC 152, o UFC Jones versus Belfort, onde o brasileiro Vitor Belfort vai lutar pelo título dos meus pesados contra o Jon Jones. E a gente vai falar de algumas lutas do card principal, que contém o brasileiro Charles Oliveira contra o Cub Swanson na categoria peso pena até 60 quilos? 66. 66, isso. Até 66 quilos, onde o campeão é o brasileiro José Aldo. Também teremos a luta dos meio pesados do Matt Hamill, que é um lutador muito peculiar, porque ele é surdo. E ele vai lutar contra o Rolê, que é um estreante, um lutador canadense. E o site do UFC acabou de dar pau aqui. Eu não estou conseguindo ver as outras lutas, mas eu sei de cor. Vai ter a luta pelo cinturão do peso mosca entre o Joseph Benavides e o Michael Johnson, o Mighty Mouse. E o americano Brian Stann, né, o herói de guerra, contra o Michael Bisping, o inglês que fala só merda, parece tipo um Charles Sonnen da Inglaterra. E a luta principal é entre o Jon Jones e o Vitor Belfort. A gente vai começar falando dela. Saulinho, o que você tá achando disso aí? Você tá achando igual a maioria? Assassinato no ringue? Não, eu não. Eu fiquei muito triste com a saída do Dan Henderson. Eu tava achando que ele tinha grandes chances de tirar aí essa supremacia que o Jon Jones está tendo. Mas eu acredito que o Belfort tem a capacidade sim de vencer essa luta. Mas tem que levar em conta que ele é um lutador mais leve que o Jon Jones e muito mais velho. Então ele não tem a vantagem da velocidade, porque ele é muito mais velho. E tem a desvantagem do peso. E tem a desvantagem do peso, exatamente. Então, mas eu acredito que para o Vitor Belfort vencer essa luta, ele tem que botar fogo no início da luta. Porque se ele não levar no início, ele não leva de jeito nenhum. Cabetão. Eu tô bem pessimista, na verdade, em relação a essa luta. Eu acho que o Belfort vai tomar um couro que ele nunca mais vai esquecer. Porque se ele partir pra cima, igual o Sal tá falando, pra tentar acabar com a luta no início, e a luta passar de um round, nos próximos rounds já vai estar acabado o fôlego dele. E eu não sei se ele tem punch pra nocautear o Jones. O Jones também não tem punch pra nocautear ele. Então eu acho que essa luta vai ser encerrada nos pontos mesmo, e o Belfort infelizmente vai acabar perdendo. Não, mas é uma luta de 5 rounds. Para ela ir para os pontos, muito difícil. Alguém acaba finalizando alguém, não acredito que seja em pontos a ser. Eu não acredito que o Belfort consiga jogar o Jones pro chão para tentar vencer o jiu-jitsu também. Então acho que vai ser nos pontos. Eu acho difícil, mas o Belfort hoje ele é muito mais conhecido pelo boxe. E esse negócio da velocidade, o soco do Belfort é muito mais rápido que o do Jon Jones. Isso não tem dúvida. O grande desvantagem que eu vejo é a distância. Porque o Jon Jones acerta o Belfort do outro lado do octógono e o Belfort vai ter que chegar numa distância que o Jones manda aqueles cotovelos. Que, enquanto uma pessoa normal dá jab, o Jon Jones com seus braços de orangotango maluco, ele dá uma cotovelada que chega na distância de um jab. Eu acho que isso é o grande perigo. Mas eu acho que o soco do Belfort é mais forte. E o Belfort realmente não é muito de derrubar. A gente não é acostumado a ver isso. Quem sabe ele surpreende com isso, ele finta um soco lá, o Jones se protege, porque o Jones vai respeitar a mão do Belfort. Porque o Belfort tem poder de nocaute, né? É um lutador que, é o que falou, assim, entrou a mão, cai. Mas o Belfort realmente morre do gás. Mas temos que lembrar, há pouco tempo atrás, deve ser 1 ano, 6 meses, não estou lembrado exato, o Belfort tinha uma luta agendada contra o Anthony Johnson pela categoria dos pesos médios. O Anthony Johnson não bateu os pesos médios. Com um dia de diferença, o Belfort lutou contra o Anthony Johnson na categoria dos meio pesados, 93 quilos. O Anthony Johnson também não bateu os 93 quilos. Então ele lutou com um lutador muito mais pesado que ele, conseguiu jogar para o chão e finalizar. Então, mas a qualidade é um cara. A qualidade dos dois lutadores é infinitas vezes. Mas é só para mostrar que o Belfort é um cara forte, é um cara experiente, ele sabe lutar e ele consegue sim botar o Jones no chão se surgir oportunidade e finalizar, que ele é um excelente lutador de jiu-jitsu. Mas eu acredito que em pé, ele colocando fogo na luta, pode surpreender o Jon Jones.
É porque eu acho que a teoria da galera de que apoia o Belfort, inclusive eu, vou torcer demais, vou apostar no Sporting Bet, ganha lá, Belfort, tá pagando uns 10-1, vou ficar rico. É o caso seguinte, o Lyoto Machida acertou o John Jones. O Rashad Evans acertou o John Jones, com socos e bem dados que o John Jones assustou. Ele não admite, é óbvio, o cara tem que ter o orgulho dele e falar que ele estava bem o tempo todo. Mas ele sentiu desses dois. O que estava todo mundo falando sobre o Henderson e agora sobre o Belfort é esse caso. Que o Dan Henderson e o Belfort, o Dan Henderson, inclusive um pouco mais do que o Belfort, né, que ele mata a cobra dele assassino, tem um poder de nocaute muito grande. Então, um soco deles é uma coisa que o John Jones não sabe o que é tomar. Que pode ser um grande diferencial. E o Vitor é um cara finalizador. Todo mundo já viu lutas dele. Se ele te acertar e você balançar, ele vai voar, não sei, igual um animal. Igual, por exemplo, o Vanderlei Silva contra o Rich Franklin aqui em BH, que quase ganhou a luta, porque o Rich Franklin, na luta toda, contra a luta toda, teve um erro que o Vanderlei aproveitou e quase capitalizou. Que é isso que eu acho que todo mundo conta com o Vitor, que ninguém acha que ele vai ganhar por pontos, né? Eu acho que isso é bem pouco provável. Só queria estender aqui um pouco a discussão, que vai ter a luta do cinturão inaugural dos pesos moscas, né? Que são 125 libras. Eu falei libras, 56 quilos, creio eu. Entre o Joseph Benavides, que era o antigo peso galo, e também o outro peso galo, que é o Demetrius Johnson, o Mighty Mouse, né? O poderoso Mouse. Qual que é a tradução disso? Super rato. Super Mouse, o Super Mouse. É, o Super Mouse. É o roupinha vermelho. E é engraçado, né? Você imagina um neguinho de 56 quilos lutando, não deve ter graça nenhuma, mas o Joseph Benavides, um dos lutadores dessa final aí do peso mosca, ele é um nocauteador. Inclusive ele chegou nessa decisão do título nocauteando um japonês lá, o Urushitani, no segundo round. Mas realmente é bem sem graça a luta, gente. Os caras são pequenininhos, eles são da altura da cintura do juiz, mais ou menos, eles ficam perdidos dentro do octógono. A luta de peso mosca é muito ruim. Mas não vale a é pena tão assistir. ruim, é uma luta muito movimentada, é uma luta que quase sempre termina por pontos, isso é meio frustrante, porque todo mundo quer ver alguma coisa, nocaute é raro, às vezes tem finalização. É uma luta muito movimentada, porque ninguém tem muito controle da luta. Joga no chão, é só 50 quilos para levantar, o cara sai. É aquela luta, combate intenso o tempo inteiro. Muito movimentada, né? Sem muito dano. Não é aquela luta que você vê aquele peso meio pesado, peso médio, socando o cara e vendo o cara tonto. Não tem muito. Não é aquele Shogun versus Dan Henderson, não. É uma versão leve disso, onde os socos não machucam. E falando em socos que não machucam, a gente também vai ter a luta do Michael Bisping contra o Brian Stann, né? o inglês boca grande contra o herói de guerra americano, né? E o Michael Bisping é um cara muito famoso por isso, por ser ele é peso médio, né? Categoria do Anderson Silva, que eles vão lutar. E ele é um cara que soca você até amanhã e depois de 2 horas aparece um corte aqui debaixo do olho, entendeu? Ele é muito conhecido por ter uma mão de pluma e o Brian Stann é exatamente o contrário, conhecido por ter uma mão de pedra. Acho que vai ser uma luta bem interessante. Já que rápido também, né? Talvez, sim, porque, por exemplo, o Michael Bisping não oferece muito medo pro Brian Stann, que é o caso do Chael Sonnen. Vocês lembram da luta do Chael Sonnen contra o Brian Stann? Foi uma vergonha. O Brian Stann é completamente zero de chão. O Chael Sonnen derrubava ele como queria e ficava dançando em cima dele. Parecia a primeira luta do Sonnen contra o Anderson Silva. Parecia um profissional lutando contra um amador. É ridículo. Então, mas como o Michael Bisping provavelmente vai querer lutar em pé, é uma luta bem interessante. Já que a última luta do Brian Stann contra o Alessio Sakara durou, acho que 30 segundos e um pombo sem asa na orelha. Acho que vai ser uma luta que vale a pena assistir. Essa realmente eu acho que vai ser a luta mais movimentada, assim, em termos, igual o Saulo falou, de ter emoção real, de alguém tomar uma, balangar e ter algum apelo para a torcida. Acho que a torcida vai gostar dela. Depois a gente tem uma luta meio sem sentido, que é entre o Matt Hamill e o Roger Rollet. O Matt Hamill estava aposentado e voltou. Só que ele não é tipo um Randy Couture, que tá fazendo filme, ou era um grande lutador. Ele era um médio. É o surdinho, né? É o surdinho. Não, ele com certeza devia estar precisando um pouco de dinheiro e tem essa... Pode ser uma futura estrela aí do evento, tá estreando, né? Então, sempre um estreante luta contra alguém velho de casa. E estão fazendo essa luta. Provavelmente o rolê deve levar, mas tudo é possível. O Matt Hamill é um cara muito raçudo, né? Aqueles caras que
torcedor do Grêmio ia adorar. O cara é o tipo que dá carrinho e pula atrás o tempo inteiro, entendeu? Então pode ter, inclusive, ser uma luta mais emocionante por causa dessa garra do Matt Hamill, que ele pode falar... E o melhor é que ele nunca ouve o gongo no final da luta. Então se o juiz não para ele continua batendo. Ele tem essa vantagem. Ele pode nocautear o cara depois que ele vai na luta. Aqueles lutadores que ouvem o gongo e para na hora, ele pode vir com uma sapecada. Bate o gongo, o cara baixa a guarda e opa! Bum! Só um comentário, o rolê parece que é tão gostoió que nem foto dele tem aqui no site do UFC. É, porque gente nova normalmente não tem no site do UFC, o que é meio tosco. É o The Hulk que luta com short roxo? Ele deve entrar com short roxo, por isso que ele deve cara? Não sei. Não, é um magrelinho, é um peso mosca que entra com o short do Hulk. Esse rolê é novo. O que luta com o short do Hulk, inclusive, vai lutar contra um brasileiro, o John Lineker, o Mãos de Pedra. Verdade, rolê é esse esquisitão aí. Depois vocês pesquisam onde é. Ele é um esquisitão. Mas não é gente. Roger Rolê. É o danado. É um Zé Buceta. Com 2 L's. Temos também a luta do Charles Oliveira, o Charles do Bronx, contra o Cub Swanson, que tem uma tatuagem bem legal, de umas palmeiras aqui. É interessante. Quase me acusa, mas... me acusa. E ele tem... e é isso, é pelos pesos pena. O Charles Oliveira, um jiu-jiteiro de marca maior, campeão mundial, contra o Cub Swanson, que lamento, não tem muita informação nesse momento. Acho que vai ser só a torcida pelo Charles Oliveira mesmo, mas o Charles Oliveira é um cara talentoso. Pra mim é um cara que ameaça o Aldo, caso ele fique um pouco mais forte, porque ele ainda tem uma mão meio de almofada. Eu acho besteira. Eu acho que alguém só ameaça o Aldo se o Aldo for lutar depois que bêbado e aidético, tomando um coquetel de aidético. E depois de ter sido atropelado em Copacabana. Né? O Aldo pra mim tá em outro Mas nível. o Charles Oliveira é um cara alto pra categoria, pode ser. Então, mais o cartel deles é bem semelhante, não sei quem leva vantagem. E vai ter mais uma luta do Vini Magalhães, que é o outro brasileiro, né? Vai ser no card preliminar contra o Igor Prokayak. Né? O Pezão tá voltando ao UFC depois de um tempo fora, ele foi campeão de um evento inglês, creio eu. E ele é um cara meio polêmico, ele inclusive treinou o Chael Sonnen contra o Anderson Silva, falou que o Anderson Silva podia finalizar o Chael Sonnen podia finalizar o Anderson Silva. Causou um pouco de discórdia, porque ele fala que ele trabalha, o trabalho dele é dar aula, se o Chael Sonnen paga, ele dá aula de jiu-jitsu pro Chael Sonnen, e ele está completamente certo. Porque isso tudo é conversa fiada. Então a gente vai ver a volta do Pezão, que é um cara que apareceu no The Ultimate Fighter muito bem, ele assustou todo mundo no Ultimate Fighter, mas também não ganhou, então não adianta porra nenhuma. Mas aí vamos ver, é uma luta também que promete, porque esse Prokayak também gosta de uma porrada, então acho que vai... Um lutador mais experiente, mais revido. Com certeza, o Pezão tem menos lutas, mas é mais alto, né? Bem mais forte. O Vini é aqueles caras que são muito mais fortes, parece o Ben Henderson contra o Frank Edgar. O cara parece que não é da categoria, tipo John Jones, parece um monstro. Por exemplo, a luta do John Jones contra a Rashad Evans parecia profissional contra Dandy Leite. O Rashad Evans já é aquele toquinho de amarragé. O John Jones contra ele, pelo amor de Deus. Parecia que ele olhava pra baixo pra dar soco, assim. Negócio vergonhoso. Moreno vai torcer pro Vini mexer a cadeira. Eu vou torcer pro Projac e pra ver se traz coisa boa pra Globo. Ok, gente. Então, esse foi o nosso programa especial do UFC 152, Jones versus Belfort. Se Deus quiser, você está assistindo isso na sexta-feira, antes do evento. Se você não estiver assistindo sexta-feira, você não vai assistir mais. Porque não faz sentido. Fecha o olho. Mas clica, assiste. Fecha o olho. Assiste depois, vai ver nossos comentários totalmente pertinentes. Vai ver a gente acertou tudo. Imagina. Olha só. Malevolência. Estou postando no Charles Oliveira por uma finalização. Vou falar todos os resultados, hein, gente? Presta atenção. Charles Oliveira por finalização, segundo round. Roger Rolê por pontos. Brian Stann, nocaute, primeiro round. Joseph Benavides, nocaute no segundo round. Não, se bem que é luta de título, no terceiro. E Vitor Belfort por nocaute técnico, primeiro round. É jejum, é oração, é voadora no Janjão, é nosso, pastor.
É isso aí. Você quer dar seus resultados? Vou só dar? Não, é isso mesmo. Vamos manter isso aí mesmo. Mais alguma coisa? Deus Palpite ajuda. demoníaco? Deus ajuda todo mundo. Deus ajuda. Gente, eu queria agradecer a todo mundo e eu queria falar, esse e-mail que está aparecendo aí na tela é meu e-mail pessoal do PayPal, porque como vocês podem ver, a gente teve que mudar, porque eu fui assaltado, roubaram a minha televisão, vocês acreditam nisso? E a gente está começando a campanha, compre uma televisão para o Mano Papo, a gente vai estar aceitando doações para o mais rápido possível a gente conseguir ter uma televisão de volta, ter o nosso estúdio profissional, internacional, como sempre. Saulinho, seu adeus, muito obrigado. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, desejar a todos um bom evento nesse sábado à noite. Espero realmente lutas muito boas. E é isso. Capetone. Feliz Natal, próspero ano novo e quem roubou o Xbox dele também, devolve, que eu sinto falta de chegar aqui e jogar um FIFA antes de gravar isso. Obrigado. Gente, eu vou perder meus colaboradores, eles vêm aqui jogar FIFA. Pode falar. Não? Só isso. Então, gente, valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Morre ladrão. Tchau.